Galera, a partir desse momento, na parte 3 de Dolph, eu preciso dizer pra vocês que, na minha opinião, é onde a obra começa a recuperar suas raízes. Dolph recupera muito do que ele perdeu da primeira parte e também da segunda parte. E mais importante, traz coisas novas que foram apresentadas nos mangás anteriores, mas desenvolve de uma forma diferente, muito única. Vocês já viram a thumb. Entendem o que está por vir, mas antes, uma breve recapitulação. No vídeo anterior de Dolph nos foi revelado que Sonoe Miyazawa estava sendo caçado pelo exército dos Estados Unidos desde a morte de seu irmão Kiryu. Mesmo escondido nas montanhas e usando sua técnica de disfarce, onde Sonoe literalmente consegue acertar pontos de pressão para mudar seu rosto, ele foi localizado e alvejado. Quando os militares não conseguiram eliminá-lo com um tiro no coração e acabaram derrotados, enviaram um míssil teleguiado que acertou em cheio o local onde Sonoe estava. Já o vídeo de hoje começa com um helicóptero em outro local. Lá dentro, Kibo dizia: Okinawa não é o único problema relacionado a bases militares. Há uma base militar americana em Roppongi, um dos locais mais prestigiosos de Tóquio. Ao lado, um magnata muito parecido com Quentin Tarantino respondia: Não se preocupe, Kibo. A maioria dos japoneses nem sabe que a base de Asabo existe. Kibo pontuava: O governo japonês e a mídia vão fingir que não veem nada. Os militares americanos podem fazer o que quiserem. Nem sequer deram o trabalho de limpar a montanha que explodiram ontem. O magnata respondia: Isso se chama liberdade de imprensa. O governo e a mídia japoneses são muito compassivos, não querem arrumar confusão. Kibo dizia: mas isso me dá nojo. O Japão ainda é dominado pelos Estados Unidos mesmo depois da humilhação que nos fizeram passar? Mas enfim. Sr. Quint, o senhor realmente acha que Sonoe está morto? Quint respondia: Sim, a casa inteira foi destruída sem deixar vestígios. Kibo dizia enquanto chegavam numa base militar dos Estados Unidos. Que bonitinho o senhor pensar assim. Os animais, insetos, árvores, grama, ar e tudo nas montanhas estão do lado daquele homem e você acha que morreu. Talvez os pássaros estivessem te observando pelo drone. Ele só quer que vocês pensem que ele morreu. Quint questionava: Então você acha... Ou melhor, você está dizendo que Sonoe ainda está vivo? Kibo respondia: A capacidade dos animais de pressentir o perigo vai além da tecnologia mais recente. Sonoe possui essa mesma habilidade. Quint questionava: Será que Sonoe consegue falar com os animais? Vamos lá, qual é? Você não pode falar isso pra mim. Um cientista. Como se fosse algum tipo de espiritualidade falsa. Essas coisas não existem. Kibo alertava: Doutor, existem pessoas neste mundo capazes de feitos que transcendem a compreensão humana. O local em que eles chegavam nos era mostrado, que era o novo centro do exército americano insano. Lá eles entravam e Kibo questionava: Então este é realmente o lugar para encontrar o melhor soldado do mundo? Quint dizia entregando um tablet com uma gravação. Sim, um homem que certamente poderia ser o principal candidato para o evento de artes marciais que você está prestes a organizar. Kibo pegava o tablet, via uma filmagem que entrava numa porta de ferro e Quint começava a dizer: Ele é uma pessoa extremamente perigosa, isolado em um abrigo subterrâneo, um lutador melancólico criado pelo agente M. Kibo via o super soldado se levantando na gravação, arregalava seus olhos e Quint começava a gargalhar. Já Kibo dizia em choque: Meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Doutor, isso é aceitável? É o Garcia! O Garcia está vivo! Quint dizia: Garcia é o homem que você deveria ter matado, mas ele ainda está vivo. Me diga, isso te faz sentir um pouco menos culpado? Kibo questionava: O que disse? Por que está falando isso? Quint respondia: Você não ouviu falar no passado? A existência de clones. A agência M cria clones do Garcia. Foram criados no total 30 clones Garcia como armas humanas por inseminação artificial a partir do DNA de Kiryu Miyazawa. Mas como você sabe, os clones de Garcia foram geneticamente modificados para terem uma vida curta. Um a um, eles morreram. E o único sobrevivente foi este clone, número 28. Ele manteve seu nome, Edgar C. Garcia. Por aqui, nesse elevador, por favor. Enfim. Em termos de desempenho, ele é muito superior aos clones Garcia anteriores. É como um predador, em termos de capacidade de luta. Estamos falando de outro patamar, outro nível de poder. A porta do elevador fechava, Quint passava o cartão e eles começavam a descer a estação secreta, Kibo dizia enquanto olhava a filmagem: Ele parece ter lutado com uma fera. Quint confirmava e Kibo dizia: Que bobagem. É um clichê batido nos quadrinhos.
Sempre houve um espetáculo de bater e chutar vacas e ursos que nem querem brigar. E isso é pura crueldade contra os animais. Basicamente, os animais brigam pra comer e não pra ficar lutando. Quint respondia: sim, eles matam pra comer, todos sabemos. Mas aqui temos um leão que não foi alimentado nem hidratado por vários dias. Está tão magro que suas costelas se projetam de fome. Tudo que foi produzido foi suco gástrico. O hálito cheira mal e os pelos no corpo também, ou melhor, cheiravam. Seus olhos estão vidrados e tudo que se movia parecia ser comida. O predador supremo, o mais feroz das planícies africanas, e não é apenas um deles, é um leão e uma leoa africana. Garcia entrou na jaula completamente nu contra eles. Nos era mostrado um leão e uma leoa diante de Garcia, assim como era dito. A leoa avançava feroz e acertava com tudo usando suas garras. Porém, apenas um rasgo não letal surgia na pele de Garcia. E Quint continuava dizendo: para um leão, é uma luta pela sobrevivência. Garcia passava a mão no ferimento, via o sangramento e a leoa avançava enquanto Quint contava. A fera queria encher seu estômago com vísceras e carne humanas frescas, cruas e quentes. A leoa saltava e Garcia entrava com um golpe de esquerda no corpo. A leoa gritava de dor. Em seguida, Garcia puxava o intestino para fora. E Quint continuava contando. A luta terminou num instante. O golpe de Garcia perfurou a barriga da leoa, expelindo suas entranhas. Finalmente, o leão macho se aproximou, com as presas à mostra e um tom ameaçador. Mas foi então que o leão macho olhou e se recusou a lutar com Garcia. Ele desviou o olhar. A leoa, ferida e fraca, ele fez valer a pena. O som de barulhos dos cascos. A leoa foi estripada e devorada viva pelo leão. A cena era tão horrível que me deu vontade de vomitar na hora. Pena, foi isso que eu senti. Porém, Garcia parecia calmo. Olhava como se nada estivesse acontecendo na sua frente. Kibo colocava o dedo na tela do tablet e dizia perfurando mesmo: canibalismo. Bem, se levarmos isso ao extremo, também podemos comer um ser humano. Interessante. Vou descobrir o quão mais forte ele é em comparação ao último Garcia. Kibo jogava o tablet e Quint questionava preocupado. Kibo, você está falando sério? Isso não é uma boa ideia. Kibo respondia. Artistas marciais lutam entre si e reacendem antigas amizades. Abra a porta. Eu estou empolgado para lutar contra o Garcia novamente. Eu vou descobrir o quão bom lutador esse novo Garcia é. Chegavam na porta de ferro, abriam com a manivela, destravavam e podíamos ver a grossura daquela porta para manter Garcia preso ali. Fora que lá dentro, ele estava completamente contido. Kibo olhava surpreso, entrava e dizia: pelo amor de Deus, doutor, hoje em dia até cachorros e gatos se vestem, é meio constrangedor ficar acorrentado desse jeito com o pênis à mostra. Dá uma calça pra ele. O Dr. Quint pontuava. Kibo, Garcia foi criado especificamente para lutar, como Adão e Eva no Gênesis. Ele não tem senso de vergonha. Kibo dizia, se quer seguir o Gênesis, então pelo menos tire as algemas e deixe o Garcia livre. Assim era feito, e Kibo dizia encarando mesmo. Ele está exatamente igual a quando era criança. Encarando-o agora, não consigo deixar de pensar que Garcia voltou à vida. E agora? O que tem aí dentro? O que você sabe? Dr. Quint, diga para o Garcia me matar. Dr. Quint aconselhava. Não faça isso, Kibo. Se eu pedir para matá-lo, ele te atacará com toda a força na hora. Garcia ataca com mais agilidade que um leão faminto. Kibo menosprezava. Mais agilidade que um leão faminto? Grande merda. Vai, manda ele matar. Quint alertava. Eu não me importo com o que vai acontecer com você, esteja avisado. Garcia, mata ele! Prontamente, como uma máquina programada para cumprir função, galera, Garcia atacava com um direto. Kibo desviava e bloqueava uma sequência que chegava. Ele batia de costas contra a parede e Garcia golpeava, mas acertava a parede. Ele lançava uma sequência que eram todas esquivadas por Kibo e novamente acertadas nas paredes, feitas para manter o monstro ali dentro. Ou seja, aquela parede ali não era normal, muito mais resistente que o normal. Mesmo com os punhos feridos, Garcia continuava atacando. Kibo ia desviando. Percebia que o mesmo se portava como se não sentisse dor e Quint pensava. Garcia não tem ego. Se algo machuca, ele não diz. Minhas ordens são absolutas para ele. Se eu ordenar que lute, ele correrá até contra um tanque para fazê-lo. Se eu ordenar que morra, ele pulará de um prédio e até cometerá harakiri. A arma humana suprema que venceu até mesmo o medo da morte. A dor não vai pará-lo. Ele irá continuar atacando, mesmo que suas mãos explodam. Kibo nessa hora tomava um chute nas costelas e era lançado para a parede. Garcia avançava, mas Quint pedia para o mesmo parar seu ataque. Antes de acertar Kibo, Garcia assim fazia, parava. Só que Kibo, galera, aproveitava para reagir
e simplesmente testar a resistência do seu oponente. Ele devolvia um chute nas costelas, mas Garcia mal se movia. Ele encarava friamente, distante de qualquer emoção. Kibo abria um sorriso e dizia: você passou. Tem um cara pra brigar com você. Acho melhor deixar bem claro quem carrega o verdadeiro sangue do dragão. E aqui, galera, eu quero pontuar uma coisa pra vocês. Muitos de vocês perguntaram muitas vezes o quão forte o Garcia seria se ele estivesse vivo até hoje. Nessa saga, vocês verão a resposta para isso. Dito isso, vamos continuar. Nessa hora, íamos para Sonou, que dizia: os pássaros estão zumbindo há alguns dias, alertando-nos para as anomalias chamadas drones que estão sobrevoando as montanhas. Os animais cavaram um buraco de evacuação antecipadamente, caso haja outra bomba. Ao lado do seu irmão mais velho, Otton dizia: isso é ótimo, Sonou. Sonou discordava: ótimo. Eu sei que me foi confiado por você, ficou ferido. Tentei salvá-lo ileso, mas fracassei. Otton amenizava: pelo que sei, ele está muito bem. E graças a você, Ryusei está se saindo muito bem nos treinos. Vou correr até o hospital mais tarde e vou visitá-lo. Sonou pontuava: quando olho para Ryusei, não consigo deixar de pensar que ele se parece com o Kiryu. Ele só quer ficar mais forte, por isso cresce muito rápido. Mas ao mesmo tempo, ainda é ingênuo e isso por si só já traz seus perigos. Se criado de forma errada, pode se tornar um grande desastre. Otton pontuava: é por isso que quis deixá-lo aos cuidados de você, meu irmão mais velho, para que ele não só adquirisse força nas artes marciais, mas também em humanidade. E dessa forma, galera, com essa informação de Sonou completamente ileso da explosão, tendo conseguido salvar Ryusei, animal, e se safar como se não fosse nada, o vídeo chega ao fim. É como o Kibo havia dito, galera, ele sabia que um míssil, mesmo que pegando o Sonou de surpresa, não seria o suficiente para eliminá-lo. E pra piorar, como vocês viram, o Garcia está de volta na parada, o clone de Garcia, né? Mas é claro que é uma extensão desse personagem, então estejam preparados, senhores, pois a chapa vai esquentar demais daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham curtido, se sim, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos ou simplesmente ajudar o canal, cogitem virar membro do canal, primeiro link fixado aí na descrição. Pessoal, minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.